Boa noite, ouvintes da FM Cocolô. Hoje temos uma super entrevista com a artista Mônica Salmazo. Boa noite, Mônica. É um grande prazer para mim estar aqui. Muito obrigada por esse espaço. Esse programa vai ao ar hoje, 5 de junho, uma semana antes do seu show, que será na semana que vem, 12 de junho. É um prazer estar aqui com você e gostaria de fazer algumas perguntas desde a sua visita no Japão, sobre o seu álbum e sobre o seu show, ok? Muito prazer em responder. Bom, a primeira parte eu gostaria de perguntar sobre as suas atividades desde a sua última visita no Japão. Quando foi a sua última visita? Foi em 2019, foi uma visita muito especial, porque além de ser, sempre que a gente vai ao Japão é muito especial, porque é muito, muito longe de casa e a gente é recebido com muito carinho. É muito bonita a forma como o Japão, os japoneses recebem a música brasileira. Todos os artistas brasileiros que têm a felicidade de fazer trabalhos no Japão têm a mesma opinião, têm o mesmo amor pelo Japão, pela forma como é recebida a nossa música e a gente. Mas a última vez, em 2019, nós fizemos uma tour, eu, o Ginga, o Teco Cardoso e o Nailor Proveta, e nós gravamos um disco, que é o Japan Tour 2019. Então, foi um disco gravado no Japão. E, além disso, eu tinha quebrado o meu pé. Então, nós fizemos uma turnê de cadeira de rodas e de muletas, assim, foi uma aventura extra. E foi incrível, porque, em hipótese alguma, eu deixaria de ir. O meu médico tinha dito: Mônica, você não pode fazer essa viagem, porque o seu pé, você quebrou um osso. Se você puser o pé no chão, você vai quebrar o pé e vai ter que fazer uma cirurgia, porque já quebrou, mas não saiu o osso da posição. Você não pode encostar o pé no chão, você não pode ir para o Japão. Eu falei, eu vou para o Japão de qualquer maneira, eu vou fazer essa viagem, eu não perco essa viagem por nada. E foi uma aventura, eu dei trabalho para as pessoas que tiveram que me ajudar, empurrando cadeiras e tudo, mas foi uma viagem duplamente inesquecível, porque foi uma aventura. Que ótimo! E ficamos muito felizes de ter, né, essa honra dessa sua aventura no Japão, né? Bom, como essa sua turnê Japan Tour 2019 foi em 2019 e aquela época lembramos, né, que houve a questão da pandemia posteriormente. Nos Sim. fale de suas atividades após essa turnê no Japão, ou seja, no período da pandemia, por exemplo. Aqui no Brasil foi logo após, né? Logo após a gente, os shows foram todos suspensos e nós ficamos numa casa, eu, o Teco Cardoso, meu marido, e o nosso filho, nós fomos morar numa casa no interior de São Paulo e ficamos lá por quase 3 anos. No início foi muito difícil, porque nós não tínhamos nenhuma perspectiva do que ia acontecer, não sabíamos o que ia acontecer e não podíamos trabalhar. E estávamos isolados, como tantas pessoas no mundo todo. E logo eu senti a necessidade de alguma maneira, fazer alguma coisa, que eu pudesse ajudar as pessoas, que eu pudesse. Havia um sentimento de apoio mútuo, né? E as pessoas na cidade de São Paulo, onde eu moro, as pessoas, meus amigos, estavam envolvidos em coisas muito bonitas de ajuda comunitária, e eu, isolada lá, não conseguia fazer esse tipo de coisa. Então, eu comecei a fazer vídeos editados com os meus amigos músicos, com compositores, com outros artistas da música brasileira, alguns de fora do Brasil também, mas a maioria brasileiros, e a gente começou a editar, fazer vídeos editados que pareciam que nós estávamos nos visitando. Então, eu gravava olhando para um lado, meu convidado gravava olhando para o outro, e quando nós editávamos, parecia que era uma visita. Eu chamei essa série de vídeos de O de Casas, Ou de porque são casa? casas, porque aqui no Brasil, quando a gente vai fazer uma visita a um vizinho, a gente bate assim na porta e fala, ô, de casa, para dizer, tem alguém em casa?
Mas como nós estávamos em casas separadas, porque cada um era obrigado a ficar na sua casa, então eu chamei de O de Casas, porque era uma visita à distância, né. Esses vídeos, que no começo era uma coisa muito improvisada, com o celular e mais um iPad e nada mais, viraram uma espécie de virou uma produção imensa. Eu acabei fazendo 175 vídeos. E nesses vídeos acabaram chegando pessoas incríveis. O Chico Buarque fez um vídeo comigo, Dori Caymmi fez alguns, a Joyce Moreno fez alguns, Ney Matogrosso fez, João Bosco, além de muitos músicos e cantores de gerações mais novas. E foi muito bonito o que isso fez. Isso chegou a muitos lugares. Eu até hoje, viajando para fora do Brasil ou dentro do Brasil, encontro pessoas que dizem: eu não perdia um vídeo, porque eu comecei a fazer todos os dias. Era a minha forma de alguma forma, visitar as pessoas e fazer uma coisa boa. Era só uma coisa bonita, uma coisa, levar a música da maneira como era possível. Então, esse trabalho demorou praticamente quase 3 anos, 2 anos e meio, e eu fazendo esses vídeos que começaram a partir mais ou menos, não me lembro mais, mas eu acho que março de 2020, alguma coisa assim. E depois disso eu gravei 3 discos. Eu gravei o disco, logo que a gente pôde voltar a fazer os trabalhos, o Milton, que é um dos trabalhos que nós estamos levando agora ao Japão, que sou eu e o André Memari. Logo que as vacinas começaram a chegar no Brasil, a gente pôde começar a se encontrar. Nós fomos, eu e o Teco Cardoso, no estúdio do André Memari, e lá nós gravamos esse conteúdo, essa homenagem ao Milton Nascimento. A princípio era para ser apenas um conteúdo digital para aquele momento ser vinculado pela internet. Mas foi tão bem gravado, e para nós ele representa um momento tão importante, que a gente resolveu fazer que ele virasse um CD. E assim, é um trabalho que a gente lançou logo depois da pandemia e continua trabalhando. Fiz também um CD, um trabalho lindo com o Dori Caymmi, chamado Canto Sedutor, um CD, também gravado no estúdio do André Memari, e que é um trabalho muito, muito, muito importante para mim, porque o Dori Caymmi é para mim um dos meus heróis na música. Assim, a música dele é muito importante, é muito maravilhosa, enfim, a possibilidade de fazer uma coisa com ele, encontrar a minha voz com a dele, com os arranjos e as composições dele, foi um presente que eu ganhei. E fiz uma turnê, eu fui convidada para fazer a turnê do trabalho do Chico Buarque, logo depois também da pandemia. O Chico decidiu fazer uma turnê chamada Que Tal um Samba, uma turnê muito importante, porque era a volta das pessoas aos shows presenciais, como a gente fala aqui, né? Então elas podiam de novo ir aos espetáculos. Foi uma turnê bastante grande, e virou também um CD e um DVD registrados. Então foi muito, ainda está assim, depois da pandemia aconteceu uma coisa muito intensa de trabalho para mim. Que maravilhoso! E você disse agora que houve trabalhos, né, no estúdio de André Memari, mas como é que você conheceu André Memari? Será no Ó de Casas ou foi em algum outro momento? Não, foi muito, muito antes. A primeira vez que eu e o André Memari fizemos uma coisa juntos foi no início dos anos 2000. Então já faz 25 anos que a gente se conhece. Éramos jovens, bem jovens, e já tínhamos começado a fazer algumas apresentações juntos. Depois eu participei cantando em alguns discos de carreira do André. O André participou de discos meus, como o Iaiá, fez participações lindas. Nós dois fizemos algumas coisas de trilhas e participações em trabalhos de outras pessoas, e sempre fizemos shows juntos em paralelo às nossas carreiras, né, solo, aos nossos trabalhos solo. Então, é uma parceria musical de muitos anos, e que hoje tem realmente uma forma
de trabalho dessa parceria. Depois de tantos anos fazendo música juntos, o que acontece é que nós temos uma intimidade musical, né? Isso é muito bonito, porque o trabalho tem uma fluência, a criatividade é uma criatividade de uma parceria que já se conhece na música, né? Isso é muito bonito. Entendo. E nessa ocasião, por que é que vocês dois decidiram homenagear Milton Nascimento? Nós tínhamos feito, primeiro, um encontro no estúdio do André, pela saudade imensa que nós tínhamos de fazer música de forma real, né? Assim, não editada, mas em presença dos músicos. Quando a gente se encontrou pela primeira vez no estúdio do André, nós gravamos um material imenso, com quase tudo que nós já fazíamos em shows, que eram músicas de vários compositores, inclusive do próprio André. E nós chamamos esse conteúdo de quarentena, foi tão grande que fizemos 2 programas que foram ao ar pela internet. Um chamado Quarentena 1 e o outro Quarentena 2. Num desses programas, tinha uma música que nós fizemos do Milton Nascimento chamada Morro Velho. E a característica desse tipo de conteúdo durante a pandemia é que, como não era ao vivo, não era uma live, era um conteúdo gravado, quando ele foi vinculado na televisão, né, quando ele foi veiculado pelo YouTube, nós mesmos assistimos junto com as pessoas e nos correspondíamos pelos chats ali ao lado. Boa noite, estamos aqui também assistindo, tomara que vocês gostem. E teve, inclusive, um convite ao Japão, nós fizemos o nosso convite ao conteúdo tinha uma tradução em japonês, porque nós tínhamos muita vontade que os japoneses também nos vissem nesse trabalho, e foi muito bonito também. E aí, quando nós assistindo, vimos essa música, Morro Velho, nós nos emocionamos demais, especialmente. E então, nós falamos depois disso, vamos fazer mais um encontro, vamos gravar mais um encontro e vamos homenagear o Milton, porque essa música nos tocou especialmente. E a música do Milton Nascimento é uma música que, para nós, tanto para mim quanto para o André Memari, é uma música que nós crescemos escutando. Ela faz parte da nossa concepção humana. E ela é uma música que tem uma força de raiz de um Brasil muito profundo. Naquele momento, nós estávamos especialmente sensibilizados com tudo que estava acontecendo no Brasil. Então, cantar aquelas músicas, tem letras ali que foram escritas em outros momentos, em outros contextos, mas que naquele momento poder cantar, por exemplo, uma poesia que fala: caminhemos pelas ruas de nossa cidade, acendendo a esperança e apagando a escuridão. Isso naquele momento era imenso, eu até me emociono, me arrepio, porque tudo que a gente queria era estar às ruas de novo com as pessoas, com esperança. Então, essa música, ela é muito forte, e naquele momento, então, ela ficou ainda mais forte. Por isso também que nós fizemos questão que virasse um CD, que a gente pudesse ter o registro físico daquilo que foi viver esse momento. Que interessante, mas há um grande número de músicas de autoria de Milton Nascimento, muitos, muitos. Quais critérios vocês usaram, além dessa parte da poesia? Não sei se foi em todas as músicas que vocês encontraram essa poesia, mas quais critérios vocês usaram para selecionar as músicas do seu álbum? Essa pergunta é importante, porque a obra do Milton é muito grande. E tem alguns compositores que o nosso problema não é escolher, é rejeitar, né? Porque sobram vontades, sobram músicas. Então, o André disse para mim assim: eu vou gostar de tocar tudo que você escolher, porque eu gosto de tudo da música. Ou seja, ele jogou a responsabilidade toda em cima de mim.
Ele só disse assim: eu gostaria de pedir uma música em especial, que chama Paixão e Fé, porque eu gostaria muito de ouvir essa música na sua voz. E aí essa música, embora não tenha sido de autoria do Milton, a gravação do Milton é a gravação mais importante dela, a grande gravação dessa música. Ela é importante na discografia do Milton Nascimento. Então, e obviamente eu aceitei. Aí eu fiz uma seleção, eu reescutei a discografia do Milton e fiz uma grande lista, uma primeira lista de músicas que eu gostaria de cantar sem qualquer critério em relação à poesia ou à música, nada, era apenas o meu coração envolvido com elas. Essa lista era grande. Aí eu, olhando para essa lista, eu fiz uma segunda lista um pouquinho reduzida, aí sim, fazendo uma escolha baseada em músicas que naquele momento tinham uma força especial, que gostaria, precisava, era quase uma necessidade minha, de pessoal de cura mesmo, né? Eu precisava cantar aquelas coisas e como eu precisava, eu imaginava que outros humanos precisavam ouvir essas músicas também. Então, eu selecionei algumas dessas músicas. Depois, a gente tinha, durante a pandemia, eu tinha feito alguns cursos sobre a literatura brasileira e tinha feito um mergulho especial na obra do Guimarães Rosa, que é um autor muito importante e que me emocionou muito. E tem duas músicas nesse repertório que remetem ao Guimarães Rosa. Uma delas é a Terceira Margem do Rio, que é, inclusive, o nome de um conto lindíssimo, lindíssimo, do Guimarães Rosa. E a outra é o Noites do Sertão, que também ela quase que é uma localização, assim, uma fotografia de um filme, de uma localização da literatura do Guimarães. E tem também um poema musicado pelo Milton Nascimento, um poema do Carlos Drummond de Andrade, que foi um grande poeta também da literatura brasileira. Então, a gente chegou com essas ideias no estúdio e fomos ali escolhendo para que lado nós íamos, o que é que dava vontade de fazer. Foi assim. Ok. E nos fale um pouco sobre a performance e arranjos musicais de André Memari, os pontos atraentes dele, sobre o trabalho de vocês dois. O André é um músico muito, muito criativo, ele tem uma capacidade, uma liberdade e uma criatividade que são transbordantes. E ele tem uma capacidade técnica de realizar essas ideias. Então, a música que ele faz é uma música muito viva e é uma espécie de liberdade que cria texturas sobre as quais a melodia e a poesia elas respondem, né? Então esse encontro, assim, eu sou uma pessoa rigorosamente cantora da melodia escrita e da letra escrita. Eu sou praticamente eu me sinto assim religiosamente eu não mudo numa nota, eu não troco uma palavra, eu tenho essa adoração por aquilo que é a música que eu reverencio isso. E o André, ele tem essa liberdade no piano ou em qualquer instrumento, ele toca vários instrumentos, mas nesse trabalho ele toca dois instrumentos, o piano e a marimba, que é uma criatividade muito livre. Então, esse elástico, essa brincadeira que acontece, uma brincadeira séria, assim, de poder fazer com que a música responda na dinâmica, nas texturas. É uma música muito, muito viva, muito interessante de fazer, e eu acho que interessante de ver também. E eu acho que esse trabalho Milton é a nossa, como é que eu posso dizer, talvez assim, um amadurecimento desse nosso duo. Acho que é o amadurecimento dessa nossa forma de fazer música juntos. E o seu canto é maravilhoso, mas
Deve ter sido difícil gravar uma coleção de covers em dueto com piano, acredito, né? Há algo que você tomou ou prestou especial atenção como cantora? Não, eu tenho, 30 anos de carreira, né, e eu não sinto, assim, a essa altura, eu acho que eu tenho já uma estrada percorrida, que eu tenho a minha forma de fazer. Existe um momento na nossa carreira que a gente tem medo, né, você está criando uma coisa, você está estabelecendo o seu caminho e você tem inseguranças, é natural e acho até saudável que isso aconteça. Mas existe também uma fase de maturidade, aonde a gente sente: "Eu já tenho uma estrada, eu tenho confiança na minha forma de fazer essa música". Há pessoas que podem não gostar, mas elas não vão poder dizer que não tem qualidade, né, assim, eu já então eu tenho eu acho que nesse caso do Milton, o maior desafio não é fazer essa formação de voz e piano, até porque eu costumo trabalhar em formações musicais menores. Eventualmente eu faço apresentações até com orquestras, já aconteceu e acontece algumas vezes, mas em geral, de duo a quinteto, é mais ou menos a formação que eu costumo trabalhar. Então eu tenho familiaridade com essas pequenas formações. Eu acho que o desafio, e que eu só pude fazer porque hoje eu não sinto essas inseguranças, é colocar voz num trabalho cuja voz inicial é a do Milton Nascimento, que é uma das vozes mais lindas que já aconteceram no planeta Terra. É mesmo, assim, é uma voz que você fala, depois que ele canta, não dá para ninguém mais cantar. A gente já achava isso, mas, homenageá-lo e cantar essas músicas dentro de mim, eu não tenho nenhuma intenção ou pretensão de superá-lo. Essa palavra não existe. Existe homenageá-lo e existe, poder dividir com o público essa música que nos emociona tanto. Então, esse é o desafio e, ao mesmo tempo, a natureza e a naturalidade com que a gente fez esse trabalho. Em outro momento da minha carreira, há mais anos atrás, talvez eu me sentisse intimidada e achasse que não faria sentido, mas hoje eu não vejo assim. Continuo achando a voz do Milton das vozes mais lindas do universo. E não tem problema nenhum, cantar esse repertório da minha maneira de cantar. Além desse álbum, né, você e André Memari, Milton, vocês 2 já fizeram um especial juntos, né, Elis e Tom 50 anos. Sim. Para o futuro, vocês 2 têm planos de fazer outros trabalhos juntos? Nós temos, não temos, assim, um plano desenhado, um próximo disco, mas, nós temos muito prazer nesse encontro. O Elis e Tom, que também nós vamos fazer um show em Tóquio, né, com esse trabalho, no Fuezinho Festival. O Elise Tom foi uma homenagem, porque esse álbum, Elise Tom, que é tão importante na música brasileira, completou 50 anos. E por conta disso, foi feito um documentário muito bom, espero que vocês possam ver esse documentário, assistir aí, porque é muito bom, é a gravação do disco, o Elis Regina, Tom Jobim, todo mundo ali gravando esse disco maravilhoso, e muitos artistas, muitas homenagens foram feitas aqui no Brasil pelos 50 anos desse disco. Uma delas foi a nossa forma, a nossa leitura. Então, nós temos feito alguns shows desse repertório. Mas esse especificamente a gente não pensa em gravar, mas nós não temos dúvida nenhuma de que essa parceria vai continuar. E ela pode gerar outros trabalhos, sim, com certeza. Gostaria de que falasse um pouco sobre a turnê no Japão e o show em Kyoto será no dia 12 de junho, né? Essa homenagem a Milton Nascimento. Esse Sim. show ao vivo seria como se fosse uma reprodução, uma revida do álbum ou do show que vocês fizeram que deu origem ao álbum Milton? O repertório é o mesmo,
Tem uma surpresinha que eu quero fazer no bis, no encore, né, se acontecer esse pedido, porque nós aqui no Brasil, toda vez que a gente, ao final desse show, na volta, quando existe o pedido de bis, e tem existido sempre, a gente faz 2 músicas do Dorival Caymmi. Uma delas é um acalanto, e eu tenho vontade de fazer um acalanto japonês. Então, estamos trabalhando para isso. Mas o repertório do Milton vai ser o mesmo repertório do disco, mas ele não é a cópia, nota por nota, do que foi tocado, por causa justamente dessa forma livre como a gente trabalha juntos, eu e o André. Em geral, eu sempre falo isso, ainda que fossem as mesmas notas de arranjo escrito, um concerto, um show, nunca é igual ao outro, porque nós estamos vivendo aquilo naquele momento, não só os artistas no palco, como a plateia. E uma coisa interfere na outra. Eu estar em Kyoto fazendo esse repertório é uma emoção especial que vai fazer com que aquela noite seja especial. Eu estar em Tóquio é outra emoção especial que vai fazer com que aquela noite seja outra noite especial. As pessoas que vão nos assistir, elas reagem, né? A gente sente essas reações e isso faz com que cada noite seja única. Isso acontece em todas as artes, mesmo se ela for idêntica em relação às notas musicais. Nesse caso, ainda não são, porque existe nos arranjos um espaço, né, para a criatividade, para o improviso, sobretudo do André, que interferem no meu canto em relação à forma de interpretar. Então, cada concerto é único e isso deixa mais especial. Quais são as suas expectativas aqui em Kansai? Kansai engloba, além de Kyoto, as áreas circundantes, né? Poderia nos dizer expectativas sobre essa área e em Kyoto? É a segunda vez que eu irei a Kyoto, né? Eu já fui no ano que eu estive aí, no primeiro ano, e é mágico, né? É um lugar aqui no Brasil, as pessoas querem ir ao Japão e querem, uma das coisas que tem que acontecer é visitar Kyoto, tem que ir, e tem mesmo, porque é um lugar muito especial, muito bonito, muito único, muito especial. Eu acho que nós conseguiremos, entre a chegada a Kyoto e a saída, acho que nós conseguiremos fazer algum passeio, nós conseguiremos visitar alguma coisa, porque dá vontade, é um pecado ir tão longe e chegar numa cidade tão linda e ficar tão pouquinho. Então, a gente vai aproveitar ao máximo. Nós vamos chegar agora, é final de primavera, né? Eu não sei se Já Sakura estamos no verãozinho. já chegou o verãozinho? Está calor, está fazendo calor. Quer E não dizer, tem calor para nós, né? cerejeiras, já acabaram as flores? Já. Ah, 2019 teve isso também. Nós chegamos em plena Sakura, e foi, além de tudo, ainda tinha isso. Nós encontramos todas as cerejeiras floridas para a nossa chegada, foi muito mágico. Dessa vez, nós não vamos ver as cerejeiras, mas nós vamos aproveitar cada minuto, porque nós gostamos realmente muito. Acho que vai ser bonito. Vai ser mais quente, portanto, do que as outras vezes, o clima vai estar mais quente, né, do que as outras vezes que eu fui. Então, isso é uma novidade, eu não sei como vai ser, mas eu tô muito animada, eu estou muito feliz, não vejo a hora. Bom, quais são os destaques do show e o quanto você está entusiasmada? O que é que você e André Memari conversaram? Como foi o ensaio de vocês? Ó, a gente vai, destaques é difícil, eu tenho predileção por todas essas músicas, né. Tem 2 músicas que o André vai tocar numa marimba, e isso faz com que o show ganhe uma outra sonoridade, né, em alguns momentos ele vai para um outro lugar. E eu levo um instrumento que é uma handpan, um instrumento metálico
que tem um som muito mágico ali, e eu faço esse instrumento nesse concerto, numa determinada música. Então, é um momento em que a gente acha mágico, porque o show sai da sonoridade voz e piano e abre como se fosse uma janela sonora, né. Acho que isso é bonito, mas é muito difícil para mim destacar uma música ou outra, porque eu acho que todas elas são especiais mesmo, elas foram escolhidas especialmente, elas têm cada uma beleza muito muito bonita. Nós sempre ficamos curiosos em relação ao Japão, que é como as pessoas vão entender a música sem falar português, né. Isso é sempre uma curiosidade bonita que nós sentimos, assim, como será que a música chega, né, sem como se fosse um tema instrumental, porque quem não fala português nada ou línguas próximas, espanhol ou a mesmo italiano, não, né, não vai ter a compreensão verbal, vai ter a compreensão musical. E como será que isso chega? Eu tive uma experiência muito bonita em 2019. Nós fizemos um concerto com o Ginga e o Teco e o Proveta, e ao final do concerto era uma cidade que tinha, uma associação de pessoas que gostavam da música brasileira. E ao final do concerto, nós fomos convidados para um jantar em um maravilhoso restaurante fechado, uma maravilha, foi lindo. Eu ganhei um monte de presentes lindos, das pessoas que foram lá, foi tão bonito, foi tão bonito. E aí, no momento, uma das pessoas dessa associação, o presidente dessa associação, ele fez um breve discurso, assim, e nesse discurso, ele fez em inglês, ele disse assim, que ele queria muito agradecer o show que ele tinha assistido e queria dizer que, embora ele não entendesse as palavras em português, nada, porque ele não falava português, que aquela música tinha encontrado dentro dele uma emoção da infância dele. E isso foi surpreendente para nós, porque não era uma música tradicional japonesa, não era uma música que a música do Ginga, especialmente, é uma música muito muito particular, muito autoral, que a gente não imaginava que pudesse encontrar esse lugar dentro daquela escuta. A gente acreditava e torcia, gostaria muito que as pessoas se emocionassem com aquela música, porque nós nos emocionamos com ela muito. Mas como seria essa emoção, a gente não fazia muito ideia. E esse senhor deu esse presente para nós. Ele disse: "Eu fiquei muito tocado, muito emocionado, porque eu fiquei, fui parar na minha infância, no Japão". Então eu fiquei aí eu chorei, porque é é muito bonito quando a música atravessa essa distância geográfica tão a maior que tem, né, no nosso caso, dá a volta e encontra, essa reverberação, né, emotiva daquela a partir da música. Isso é tudo que a gente faz, isso é tudo que a gente pode esperar e agradecer que aconteça, né. Então, eu não sei como vai ser a recepção dessa música nessa viagem, eu não sei quantas pessoas nós vamos encontrar que falam português, mas, eu fico muito muito emocionada, muito animada, curiosa, no melhor sentido, de ver como será essa troca que nós vamos fazer, como é que essa música vai chegar. Acho que o André, tem a mesma opinião, ele também tem ido ao Japão com frequência, esse ano inclusive ele já foi, ele como eu e todo mundo que do Brasil vai trabalhar no Japão, como eu disse, ama o Japão, e nós estamos assim com acho que a mesma sensação de curiosidade amorosa, assim, como será que essa música vai chegar? O que ela vai provocar nas pessoas? Como é que ela vai chegar na escuta do público que irá nos assistir? E eu gostaria muito que as pessoas, todo mundo que puder, que esteja nesses concertos, porque para nós é muito bonito ir até o Japão. E é muito especial,
poder convidar as pessoas para que elas estejam conosco e recebam a melhor música que a gente vai ser capaz de fazer, porque nós somos dois felizes no palco ali, oferecendo a nossa música. Mônica, pedimos uma mensagem aos nossos ouvintes da FM Cocolô. Queridíssimos ouvintes da FM Cocolô, eu gostaria muito de convidá-los para esse concerto. Se puderem, apareçam, estejam lá conosco. A gente, tudo que a gente faz na música, a gente faz para vocês, a gente faz para que as pessoas ouçam, a gente faz com a intenção de que haja essa comunicação da expressão da música. Então, se puderem ir ao concerto, vocês vão ver uma cantora feliz, 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 e um pianista igualmente feliz oferecendo essa música. Obrigada por vocês estarem aqui nos ouvindo hoje, e tomara que nós possamos nos encontrar pessoalmente, porque nada substitui isso. Muito obrigada e nos reencontramos semana que vem, 12 de junho. Que maravilha, Mônica. Obrigada, viu? Você é minha xará. Somos Mônica. Arigatô e até lá. Arigatô.